A gente tem um grupo de apoio a pessoas que perderam seus filhos. E a questão temos muitos pais que perderam os filhos por suicídio. O que a gente pode... Primeiro ponto que eu gostaria que a gente pensasse mais é o verbo perder. Como foi a pergunta? Elas têm um grupo de apoio aos pais que perderam seus filhos. E muitos deles pelas vias do suicídio. O primeiro ponto que nós precisamos entender é o verbo perder. Porque é comum no movimento espírita dizer, ninguém perde ninguém. Me desculpem, perde. Perde por quê? O Simão é isso aqui. Eu só sou Simão com essa feição, com esse corpo e nesse momento. Isso é o Simão. Eu sou um espírito que não sei meu nome. Quando me desencarno, quantos nomes eu já tive? Quantos corpos eu já tive? Quantas personalidades eu já animei? Mas eu sou apartado de tudo isso. Em que sentido? Eu sou eu. Simão, como é que você se chama? O espírito, como é que você se chama? Bom, para aqueles que conviveram comigo na última encarnação, me chamo Simão. Agora, para o outro, que lá da encarnação passada, me chamo, sei lá, Josefina, Maria, Felisberto, não sei. Agora, o que é a perda? É a perda daquela personalidade naquela convivência. A perda da convivência existe. E por mais que nós digamos que a pessoa continua viva, e é verdade, continua vivo o espírito, mas não terá aquela mesma convivência. Então a perda não é da pessoa, a perda não é do filho. A perda é da referência visual, da exteriorização do amor. E isso precisa ser respeitado. E não é se corrigindo dessa forma, dizendo, não, ninguém perde ninguém porque ninguém é dono de ninguém. Perdemos oportunidade e não somos dono do tempo. Ou seja, se perde tudo aquilo que não mais se pode ter. E ter não significa propriedade. Ter significa conviver. Então aquela estrutura, personalidade, ela não estará ali comigo todo dia. Eu não levantarei e encontrarei naquela hora. Eu não poderei conversar com ele, mas vocês vão conversar em sono, mas eu não me lembrarei. Mas vocês continuam em contato, ele comigo, mas eu não estou vendo. Então isso precisa ser respeitado. E isso é o tempo que vai organizar. É o tempo, como dizem os antigos, o tempo é o senhor da razão. É preciso que, naquele processo dos mitos do retorno, que até conversávamos no carro, o mito do eterno retorno, é preciso que a pessoa passe por todo um ciclo de repetição, para que a mente possa entender que naquelas mesmas datas que no passado nós estávamos juntos, não estamos mais. Então é preciso que passe o ciclo de um ano, para que passe um Natal, para que passe um feriado, para que passe uma Páscoa, para que passe um aniversário, para eu ter um momento do meu cérebro dizer com e sem, para eu poder harmonizar isso. E o tempo vai ajustando isso. Óbvio que o conhecimento da imortalidade da alma vai antecipando ou vai diminuindo o efeito do tempo. A consciência da continuidade, apesar da tristeza da não continuidade, da não presença, vai diminuindo o efeito e o tempo vai sendo menor. Mas para outros ainda não, o tempo pode ser maior. Então é preciso que haja a percepção da reação dentro do tempo, para saber o que fazer. Naquele primeiro momento do choro, do desamparo, não é dizer ninguém morre, porque ele sabe disso, só não está consciente disso, porque há uma tristeza maior. Isso é o apego. Me desculpem. Quando eu me desencarnar, e se ninguém chorar, quem vai chorar sou eu. Porque então eu não fui suficientemente competente para espalhar o amor.
Então isso precisa ser respeitado. É o que a psicologia chama de luto. Saber lidar, conviver, viver esse momento. E o que cabe-nos é acompanhar, orientar. Suicídio. É muito comum no meio espírita criar-se um reducionismo para falar dos efeitos do ato. Por que eu digo reducionismo? Porque, se nós lermos com cautela a questão 957 do Livro dos Espíritos, nós veremos que as consequências do suicídio não são iguais para todos. A pergunta é, quais são, em geral, as consequências do suicídio para o espírito? E nessa questão 957, os espíritos respondem, as consequências são diversas, dependendo da natureza e do motivo que levou o ato. A única consequência que é igual para todos é a decepção de se verem vivos. Veja. E aí se coloca o quê? Não, vai padecer tantos anos desse jeito, vai sofrer desse jeito, vai sentir as dores desse jeito. Isso é alento? Isso faz parte da ideia do Consolador Prometido? Tem o Livro dos Espíritos aqui mais fácil? Aqui? Qualquer deles? O azul. Esse daí. Isso. Vou ler ipsis verbis, o que está nessa questão 957, para vocês verem. Veja, 957. Quais são, em geral, as consequências do suicídio sobre o espírito? As consequências do suicídio são muito diversas. Não existem penalidades fixas. Não existem penalidades fixas. E em todos os casos, são sempre relativas às causas que o provocaram. Mas uma consequência da qual o suicida não poderá escapar é o desapontamento de se ver vivo. Além disso, a sorte não é a mesma para todos. Depende das circunstâncias. Alguns espiam sua falta imediatamente, outros em nova existência, que pode ou não ser pior do que a anterior. Pode ou não. Vejam, e aí vem Kardec fazendo uma observação enorme, comentando justamente isso. E o que eu chamei de reducionismo? Porque não se pode fazer Ctrl+C, Ctrl+V das consequências de um para outro. Porque aquele que se lança por total desconhecimento da vida, aquele que num alto grau de depressão, não é o mesmo efeito daquele que conscientemente e sabendo da realidade da vida comete o mesmo ato. No livro Céu e Inferno, no capítulo 7, da primeira parte, Código Penal da Vida Futura, artigo 11 desse Código Penal. São 33 artigos só, fácil de ser lido. Artigo 11, lá diz o seguinte: uma mesma falta praticada por pessoas diferentes tem expiações diferentes em função da atenuante ou da agravante que gerou o fato. Veja como consubstancia essa questão 957. Então veja como lidar com isso. O primeiro aspecto é não querer estabelecer a pena. Quantas palestras que vêm sobre o suicídio, cujos os pais ou parentes que tiveram seus filhos ou seus parentes assim cometendo o ato, saem pior do que chegaram. Porque criam uma tela que é lá do conceito sobre Deus da Idade Média. E não do conceito de amorosidade e bondade que nós temos em Deus. Então é preciso perceber que são circunstâncias. E que nenhum espírito vai padecer sem o amparo. Mas vai passar por dificuldades? Pode passar. Mas vai nascer em condição pior?
pode ser, mas não garante que vai ser. Depende. Na linguagem jurídica a gente diz depende do fato concreto. Depende do fato. Então é acalentá-los como nós gostaríamos de ser acalentados, com palavras de esperança, mas com palavras de solidariedade. Eu não imagino o que você está passando. Não é dizer eu imagino, porque nós não imaginamos. Porque cada um age de um jeito diferente. Mesmo que eu diga, eu já passei por isso, já passou, não está passando. Então é preciso que haja essa solidariedade de oferecer quando você quiser, estou aqui. Não sejamos invasivos no consolo, porque o que a pessoa naquele momento não está querendo consolo, está querendo apenas manter-se naquela dúvida, manter-se naquela tristeza que é necessária. Agora não é desespero, é tristeza. Ah, mas chorar faz mal para o espírito, depende da natureza do choro. Você não podia ter feito isso comigo, faz mal. Porque isso é egoísmo. Mas que saudade sinto de você, isso é amor. E isso é prece que chega a esse espírito. Então precisamos ser menos reducionistas e não querer trazer para todos os casos o caso que nós encontramos, por exemplo, no livro Memórias de um Suicida. Aqueles são o caso daqueles 5 suicidas. Talvez o 6º não seria daquele jeito. Dona Ivone relata o fato daqueles 5, com aquela característica, com aquela personalidade, com aqueles motivos, para nos alertar do despropósito. Mas não quer dizer que aquilo é o destino de quaisquer atos. Então que a gente compreenda isso. E não transformemos em desespero aquilo que deveria ser consolo. Porque muitas palestras sobre esses assuntos é preferível não convidar quem passou por isso, porque sai pior do que entrou. A doutrina espírita é consoladora. A doutrina espírita é orientadora. Ela só deve ser trabalhada para soerguer, não para culpabilizar. Quantos chegam e falam, onde eu errei? Não, você não errou. O outro errou. Mas errou inconscientemente, ou errou conscientemente, mas não foi você. Porque junto com isso vem a culpa daqueles pais. Mas se eu tiver. Mas não existe se. A responsabilidade é do outro, que vai ser atenuada, vai ser cuidada, melhor dizendo, por Deus. Podem entregar, Deus cuida. E Ele está cuidando. Nunca o fardo será maior do que as forças para carregar. Inclusive para os que vão. Então é só pensar isso. E entender que o que nós temos é o ombro amigo, a mão amiga, o braço amigo, que talvez estejamos tão combalidos quanto, mas naquele momento a gente engole o choro para tentar ajudar o outro. E a hora que ele melhorar, ele engole o dele e me ajuda. E assim nós vamos crescendo. Em respeito, em cordialidade. Então tratar com essa lógica. De entender que o outro está em dor. E você está em racionalidade. E esses dois não comunicam-se. É preciso então que haja um momento certo. E até lá, a compreensão. Aguardar. A hora para se dar para falar o que precisa. E a pessoa constrói esse momento. Dou o livro para ler? Sim. Livros que falem da vida, que falem da amorosidade de Deus. Livros que falem da importância do amor continuar. Livros que falem da alegria de ser filho de Deus. E até que dê toques de imortalidade. Mas nada além disso por hora. Depois vem com outras realidades. Mas até aquele momento não. Aquele momento é de solidariedade. Sem medir, sem buscar medir a dor do outro.
Porque muitos querem ajudar e para isso se colocam superiores, dizendo, não, eu sei o que é isso. Não, você não sabe. Só a pessoa sabe. Qual é a maior dor do mundo? A minha. E das minhas dores, qual é a maior? A da hora. As que já passaram, passaram. As que não chegaram, não chegaram. Então a solidariedade é para qualquer um, em qualquer momento, por qualquer fato. Existe um ditado coreano que diz, até uma folha de papel pesa menos quando dois a levantam. Então não existe problema grande, existe problema pequeno, existe problema de alguém. E que por menor que possa ser, dê a sua mão para ajudar, porque vai pesar menos, mesmo que seja uma folha de papel. É o que eu posso, na minha limitação, dizer.